Caros companheiros, caras companheiras de ideal espírita, graças à misericórdia de nosso bom Pai, ao amparo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui a ocasião de nos chegar ao dia de hoje com mais uma oportunidade de juntos refletirmos sobre um tema evangélico e também doutrinário, dentro da proposta do Grupo Espírita da Prece, localizado na cidade de Lavras, ao sul do estado de Minas Gerais, em que nos é apresentado a oportunidade de ler e estudar um trecho do Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, para ser mais preciso, no capítulo 16, os versículos de 16 a 40. E nesse trecho, nessa passagem evangélica, é onde conseguiremos conversar um pouco sobre o Evangelho, a Boa Nova, e também sobre uma questão doutrinária relacionada à mediunidade. Nesse trecho de O Ato dos Apóstolos, é possível ler ali, e até um pouquinho antes, uns versículos anteriores ao mencionado, a indicação de que Paulo de Tarso, juntamente de Silas, talvez até acompanhado por mais alguns dos novos cristãos, eles caminhavam pelas terras da Macedônia. E, de uma forma específica, essa narrativa identifica que eles se achegam a uma cidade chamada Filipos. E nessa cidade, algo interessante acontece, e já é uma motivação para as nossas reflexões, que são ambos indo procurar um ambiente, um local onde pudessem fazer as suas orações. E eles então se achegam para junto de um rio que eles, naquele momento, então acreditavam se tratar de um ambiente, de um espaço adequado para as reflexões. E quando Paulo entra a falar sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho do nosso Senhor, algumas pessoas se aproximam e vão ouvir, vão atentar para a exposição que Paulo de Tarso está ali se realizando. E na narrativa evangélica, de forma especial, é feita menção a uma mulher de nome Lídia, em que ela então abre o seu coração para a mensagem, para as falas de Paulo de Tarso. E em abrindo o seu coração, inclusive convida Paulo e Silas para que se demorem junto dela na sua casa e dos seus familiares. Essa é uma primeira indicação bastante positiva relacionada a esse trecho, porque mostra a sensibilidade, mostra essa disposição de espírito para receber, para ouvir uma mensagem enobrecedora, uma mensagem edificante. Lídia, no nosso modo de ver, ela se sintoniza, ela se identifica com a mensagem que Paulo estava ali a apresentar aos que de boa vontade se dispuseram a ouvi-lo. Bom, e nessa narrativa evangélica, nós ainda vamos ler que nos dias em que Paulo e Silas passaram ali naquela cidade, eles tiveram contato, naturalmente, com algumas pessoas, mas de forma especial com uma jovem escrava, que era conhecida como uma necromante. É uma pessoa que conseguia prever alguns aspectos do futuro. E na condição de escrava e com essa possibilidade de prever alguns aspectos do futuro, os seus senhores, eles usavam essa sua habilidade, vamos inicialmente tratar assim, para auferir recursos, para angariar dinheiro, não é? Para se enriquecerem.
E essa jovem escrava, ao perceber, ao estar na presença de Paulo e Silas, ela, por influência de um espírito, é assim que a narrativa bíblica nos apresenta a situação, ela passa a se dirigir a eles, indicando que eles então eram enviados da parte de Deus para realizar coisas muito especiais a benefício das pessoas e dos ambientes pelos quais eles frequentavam. E ela falava isso em alta voz para quem quisesse ouvir e a momentos variados, de tal forma que isso, em se repetindo demasiadamente, chega a como que perturbar Paulo. E Paulo, percebendo a influência de um espírito sobre essa jovem, ele se aproxima e, como em muitos outros momentos do que podemos ler em um Novo Testamento, ele ordena a esse espírito para que, em nome de Jesus, esse espírito se afastasse da jovem. E assim se dá, assim acontece. O espírito que influenciava a jovem, ele é afastado, ele é impedido de, daquele momento em diante, seguir a influenciando, a perturbando. Porque notem, apesar de o que ela, na presença de Paulo, ter se habituado a dizer, de que ele vinha da parte de Deus, com uma missão, com um compromisso nobre, edificante, isso era feito de uma forma, digamos, desnorteada, sem uso, digamos, de bom senso. A sensibilidade, o sentimento dessa jovem é diferente do que aconteceu com Lídia. Notem que com Lídia, ela sente a mensagem, ela recebe a mensagem, procura sim ocasião de estar junto de Paulo de Tarso para aprender mais. E em aprendendo, ela procura dividir o que aprende com os seus familiares. Ela busca progredir, ela busca se melhorar a partir da oportunidade que lhe é concedida de poder conviver com alguém assim, diferenciado e especial, como Paulo de Tarso. Já no caso dessa jovem escrava, é diferente. Ela como que se perturba. E a forma dela de lidar é de tal impacto que Paulo de Tarso se sente na obrigação mesmo de buscar levar alívio, de buscar livrar aquela jovem dessa influência que já vamos dizendo obsessiva, dessa influência perniciosa daquele espírito que a levava a se manifestar assim diante das pessoas. Bom, mas no momento em que os senhores dessa escrava percebem que eles não terão mais a ocasião de auferir recursos a partir da possibilidade que essa jovem tinha de prever alguns aspectos do futuro, eles se tomam de revolta. E sabedores do que havia se passado, junto de mais alguns homens, vamos dizer que como que apreendem Paulo e Silas e os levam à presença dos magistrados da época e da localidade, dirigindo contra Paulo e Silas algumas acusações, dentre elas a de perturbar o modo de vida daquela localidade, daquelas pessoas. E no primeiro momento, os magistrados acabam acatando a reclamação e mandam prender Paulo e Silas. E aí, no momento em que eles se encontram no cárcere, uma outra coisa interessante acontece. Na narrativa, como que um grande abalo, semelhante a um terremoto, acontece ali naquele ambiente. E aí a gente já vai discutir se de fato se tratou de um terremoto
físico, um abalo sísmico de fato, sentido na região, ou se tratava de algo mais espiritual. Mas isso não é possível discutir com muita profundidade, nos embasando somente na narrativa evangélica. Mas nós vamos progredir para o entendimento de que, como fruto desse abalo, o carcereiro responsável por cuidar e vigiar de Paulo e Silas, bem como dos outros presos, ele é tomado, aí sim, de um abalo emocional, de um abalo espiritual, a tal ponto que ele, em vendo as portas das celas abertas, ele considera inclusive atentar contra a própria vida, porque aquilo soa para ele como algo muito estranho, diferente de tudo o mais que ele já tinha visto na vida. É assim que a gente imagina. Mas Paulo o impede e dialoga um pouco com ele, a tal ponto que esse carcereiro também é tocado, também é sensibilizado. Retira Paulo e Silas daquele ambiente, os leva à sua casa, o carcereiro, para estar junto dos seus familiares e ainda pede a Paulo para que ele possa ser batizado junto de seus. E isso se dá. E na manhã seguinte, por uma razão que na narrativa fica como que com um ar de mistério, os magistrados ordenam que Paulo e Silas sejam libertados. E de fato eles o são, e ainda com a recomendação, o pedido de que eles se retirem da cidade. E ante esse pedido, ante esses atos, de fato isso vai acontecer, mas não sem antes eles, Paulo e Silas, retornarem à casa de Lídia para estarem mais um pouco e mais uma vez com os irmãos ali de Filipos. E aí depois sim, eles se despedem e se retiram da cidade. Então, notem, companheiros, companheiras, que interessante essa narrativa, que evidencia para nós ocorrências, fenômenos mediúnicos, ocorridos então por aquele tempo, por aquela ocasião. E na linha da vida, anos e anos depois, nós vamos chegar ao momento em que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, ela nasce na Terra e nos possibilita hoje avaliar aquela situação, avaliar essa ocorrência, esse fenômeno, inserindo esse novo olhar, essa nova ótica que a doutrina espírita nos possibilita. Porque então, ao analisar agora aqueles fenômenos, nós podemos trazer alguns conceitos que nos ajudam a compreender que, apesar de ter dado o método, Allan Kardec não inventou a mediunidade. Allan Kardec não criou os espíritos. A mediunidade e os espíritos existiram de todo sempre. E é um dos aspectos interessantes de se observar nessa narrativa bíblica. Bom, e para fazer então esse paralelo, para estudar esse fenômeno, nós precisamos trazer aqui alguns conceitos que a doutrina espírita nos apresenta. Um primeiro deles, então, a mediunidade. E a mediunidade hoje a gente consegue entender como um sentido, como justamente uma sensibilidade que algumas pessoas vão ter de forma mais intensa, mais evidente, para perceber a presença dos espíritos. Bom, e junto à mediunidade ainda cabe buscar compreender o entendimento em torno do que seria um médium. E nas falas
do companheiro Allan Kardec, do que é possível ler em O Livro dos Médiuns, nós vamos entender que o médium é toda aquela pessoa que, em maior ou menor intensidade, ela é sensível, ela sente a influência dos espíritos. Bom, então, médium é a pessoa. Num comparativo, é o ser que fala, é o ser falante, é o ser que ouve. E a mediunidade é a sensibilidade que caracteriza, é a fala para o falante, é a audição para aquele que ouve. Bom, e ainda precisamos trazer mais um conceito, mais um entendimento, agora relacionado ao espírito. O que é o espírito? Em O Livro dos Espíritos, outra das obras básicas elaborada por Allan Kardec, nós temos dois aspectos a analisar. Um deles, um mais material, em que os espíritos, em respondendo a Kardec, nos levarão a entender que o espírito é, por assim dizer, uma centelha de luz. Algo que não tem uma forma definida, que com a nossa linguagem humana não é possível delimitar, não é possível compreender para além desta ilustração. Uma centelha de luz. Mas, por outro lado, os espíritos também indicaram a Kardec que a expressão, o termo espírito, também serve para definir o princípio inteligente do universo. O ser pensante é um espírito. Bom, então médium, mediunidade, espírito. Para fechar os conceitos que a nossa visão são necessários para retornarmos a essa história e a analisar do ponto de vista espírita, ainda temos a questão da obsessão. O que seria a obsessão? Podemos nos encaminhar para um entendimento de que se trataria da influência constante e constrangedora, persistente de um espírito sobre uma pessoa. E nota que fazer menção a constrangimento é justamente para diferenciar a natureza dessa influência. Porque o constrangimento vai ser algo próprio e característico de espíritos menos evoluídos, de espíritos, por assim dizer, inferiores. No Livro dos Médiuns, em O Livro dos Médiuns, o que vamos ler das indicações de Kardec é que os espíritos superiores, os espíritos já mais depurados, eles não causam constrangimento. Eles se apresentam e de boa vontade se colocam para amparar, orientar, ajudar, mas sentindo, percebendo que a sua influência não é bem-vinda, eles naturalmente se retiram, se afastam, sem nenhum constrangimento a quem quer que seja. Bom, com esses conceitos, médium, mediunidade, espírito e obsessão, nós podemos então retornar à história e entender que um espírito, um ser inteligente, livre da influência do corpo físico, se colou junto daquela jovem escrava e ele a influenciava de forma persistente, constante, causando constrangimentos como aquele que chegou a perturbar Paulo, no sentido de constantemente ficar fazendo menção que eles vêm da parte de Deus para cumprir uma missão junto dos que ali estavam. Nota que não há nada de mal, a princípio, em se dizer que uma pessoa vem da parte de Deus para cumprir uma missão divina junto dos que ali estão. A grande questão é a persistência, é
a falta de senso para a hora e lugar de se fazer menção a certas coisas. Notem, mais uma vez, a diferença desse tipo de conduta e de posicionamento dessa jovem escrava em relação a que Lídia fez. Lídia procurou entender, procurou estudar e interiorizar a mensagem que Paulo então apresentava e procurou dividir o conteúdo daquela mensagem junto dos seus. Ela se movimentou no sentido de ser uma multiplicadora da mensagem. Diferente do que então ocorreu com essa jovem escrava. O que nos leva, inclusive, em função da atitude de Paulo de buscar afastar o espírito, de entender que aquela era, sim, uma influenciação obsessiva. Um espírito estava obsediando aquela jovem médium. Mas notem algo também interessante nesse ponto, nesse aspecto. Em O Livro dos Médiuns, nós vamos lá encontrar um capítulo todo destinado a falar, a fazer menção à influência moral do médium sobre as comunicações, sobre a presença dos espíritos junto de nós e da natureza dos espíritos que se apresentam junto de nós. Nesse capítulo, nós vamos conseguir entender e perceber que a mediunidade, ela é sim uma disposição orgânica, a exemplo da fala, da audição, da visão. Ela não está ligada à elevação moral ou não da pessoa. A mediunidade, ela existe, ela aí está, em maior ou menor grau. Nós temos médiuns variados e o que é possível atrelar a essa condição moral do médium é justamente a natureza dos espíritos que frequentemente se apresentarão junto desse companheiro, junto desse médium, dessa médium. Então, a influência moral do médium se dá de forma determinante, mas sob esse aspecto de dizer qual é a natureza dos espíritos que habitualmente vão se apresentar junto dele, vão acompanhá-lo, vão influenciá-lo. E isso também nos ajuda a entender que a jovem escrava, ela se encontrava num processo obsessivo por razões que podem ser as mais variadas. Nós não teríamos aqui conhecimento de todas as variáveis da equação que nos possibilitem dizer os motivos, as razões pelas quais aquela jovem então estava ali sendo submetida à influência daquele espírito. Mas fica evidente que se tratava de um processo obsessivo. E fica evidente também, além do que já mencionamos, pelo fato de ela utilizar a mediunidade para angariar recursos, para ter dinheiro, o que não é compatível com as orientações de Kardec, não é compatível com o que a doutrina espírita nos apresenta e recomenda. Naquele momento mesmo em que Kardec vai nos dizer que a mediunidade é coisa santa, que deve ser tratada santamente, de forma dissociada, separada da necessidade natural e clara que cada um de nós tem de viver e nos manter na vida material. Mas também aí Allan Kardec estabelece uma distinção, uma diferença, nos recomendando que cada um de nós tenha, sim, uma fonte de onde se possa ganhar o pão de cada dia, mas que essa fonte não seja a doutrina espírita, não seja o espiritismo, não seja a mediunidade.
E diante dessa recomendação, também vamos perceber aí mais um motivo para avaliar que aquela jovem escrava se encontrava então obsidiada. Bom, e diante desses aspectos, diante desses entendimentos, nós vamos ver o contrário dessa situação obsessiva. Nós vamos ver Paulo de Tarso tomado então das condições, da energia necessária, seguramente amparado por espíritos já mais adiantados, por bons espíritos que o apoiavam, que o acompanhavam na sua jornada, no seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, que lhe concede então a oportunidade de, diante daquela jovem e daquele espírito, doutriná-lo, retirá-lo da presença daquela jovem, para que ele tenha a oportunidade, em espírito, retornar ao mundo espiritual, dirigir as suas atenções para a realidade da vida espiritual, ser orientado, amparado, porque é o que imaginamos que deve ter acontecido com esse companheiro, com esse irmão, para que ele buscasse então novos caminhos e deixasse a jovem livre para seguir os caminhos dela. Bom, e com essa história, com esse relato, nós ainda temos a oportunidade de dirigir a nossa atenção para acontecimentos recentes, da nossa história recente. Porque nós temos e sabemos de notícias de muitos companheiros que declaradamente eram sim médiuns, ou são sim médiuns, mas que talvez por um processo obsessivo, talvez por uma predisposição moral, se envolveram, acabaram por se permitir estar em uma situação muito voltada às demandas mais materiais, mais egoístas, mais relacionadas ao orgulho, à vaidade. E por assim acontecer, desdobramentos menos nobres, menos edificantes, acabaram por os alcançar. Mas, graças a Deus, graças à misericórdia divina, nós temos aqui então a oportunidade de perceber que a mediunidade corrompida, a mediunidade desviada das suas finalidades, que é sim a de nos colocar numa condição como Lídia, ou mesmo na condição de Paulo de Tarso, em de percebendo a presença dos espíritos, a influência dos espíritos, nos sensibilizar e nos encaminhar para nos tornarmos pessoas melhores. Quando no uso de nossa mediunidade nos desviamos desses objetivos, acontece o que aconteceu com a jovem escrava, o que os relatos da nossa história mais recente nos apresentam, com médiuns variados, mostrando que a disposição moral do médium pode sim acabar o colocando em uma situação deplorável, em uma situação de sujeição e submissão à influenciação perniciosa e constrangedora de um espírito desequilibrado, de um espírito ainda não evoluído bastante. Mas, analisando toda essa situação, entendendo a contribuição da doutrina espírita para a vivência da mediunidade, nós ainda temos um outro grande farol para nos ajustarmos, para cuidarmos da nossa mediunidade e dos direcionamentos que damos à nossa mediunidade.
nós temos Chico Xavier. Nós temos esse companheiro que ao longo de tantos anos nos deu aí mostras claras, um exemplo vivo de como lidar com a mediunidade, de como colocar a mediunidade a serviço do irmão do caminho, elevando as almas, enobrecendo, facilitando a compreensão, o entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A exemplo do que fazia Paulo de Tarso por aquelas terras da Macedônia, Chico Xavier, nos dias mais recentes, junto de cada um de nós, ele vem cumprir a mesma missão, deixando muito evidente a mediunidade, os caminhos e os desdobramentos do uso que se deve dar à mediunidade com Jesus. A mediunidade voltada para o bem, sem interesses pessoais, totalmente desapegado de si mesmo, entregue ao irmão do caminho, com nobres e enriquecedoras demonstrações de amor, de fraternidade, de solidariedade. Então, com essa oportunidade de avaliar que acontecimentos, fenômenos mediúnicos já ocorriam há tanto tempo, a gente pode vir para os dias atuais, perceber que ainda hoje aqueles mesmos fenômenos se repetem. E a receita para bem viver com a mediunidade, igualmente, é a mesma de outrora. É o Evangelho, é Jesus. É a vivência mediúnica de forma evangelizada, de forma amorosa, fraterna. E é nesse sentido que gostaríamos de encerrar as nossas falas, recomendando aos irmãos todos os cuidados mediúnicos, os estudos, a atenção à mensagem evangélica. E é o que pedimos a Deus, ao nosso bom e amado Mestre Jesus, que nos conceda a cada um de nós, sempre, muita luz, sabedoria e humildade para estudarmos, analisarmos, avaliarmos como a mediunidade acontece em nós, para avaliarmos se não estamos nos submetendo e expondo a situações que nos levariam a processos obsessivos. Que Deus nos ajude, que o amado Mestre Jesus nos ampare e proteja a todos, hoje e sempre.